E chegou o Natal, estamos aqui no especial de Natal da Classic House e queremos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e acompanhando. Eu espero que vocês aproveitem bastante cada conversa que vai acontecer aqui durante esses dias. Espero que você esteja tendo um excelente Natal também. É uma temporada de nos reunir com as nossas famílias e também celebrar aquilo que é de mais importante nessa temporada. Certo? Jesus, o Salvador, que nos foi enviado. Uma mensagem que muitos hoje esquecem e que muitos também consideram como algo que não vale muito a pena martelar sobre. E a gente aqui da Classic House discorda completamente desse pensamento. E por isso hoje reunimos aqui o nosso querido mentor Marconi Luiz e também os nossos queridos membros da Classic House, alunos que estão com a gente. Eu queria que vocês se apresentassem para o público conhecer vocês. Primeiramente, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Bom dia ou boa tarde, independentemente do horário que você assistir, né? A gente está aqui reunido para conversar sobre temas necessários, importantes, urgentes, eu diria. E ter os nossos alunos aqui é um sinal daquilo que nós queremos transmitir com aquilo que nós estamos fazendo, que é confiar que a nossa juventude, que os nossos adolescentes, eles têm esperança. Que por mais que a nossa sociedade ela veja com desconfiança a capacidade da educação genuína de transformar a vida de um adolescente, nós acreditamos que uma educação pessoal, uma educação que leva em conta todas as dimensões do ser humano, ela é capaz de transformar vidas. Ela é capaz de modificar circunstâncias, ela é capaz de transformar realidades em realidades melhores, ela é capaz de modificar a maneira como os adolescentes se relacionam com seus familiares, com seus colegas, etc., e torná-los futuramente pessoas melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores e bem-sucedidos. E ter esses dois nossos adolescentes e jovens e alunos aqui é um testemunho daquilo que nós, todas as semanas, né, estamos tentando fazer. E eles já são esse fruto que nós colhemos de uma colheita que nós estamos realizando já pouco a pouco, e vê-los aqui é algo que traz muita alegria, uma alegria genuína no nosso coração de ver vocês aqui, ver como vocês têm frutificado, como vocês têm de fato se tornado pessoas diferentes daquilo que está no entorno de vocês. Eu acho que isso que é o mais importante para a gente, né? Ver que eles não estão se tornando mentes melhores, estão se tornando pessoas diferentes. Isso que a Classic House deseja. Vale lembrar que nós hoje temos a Classic Session, que é o nosso encontro, né, presencial. E por mais que a Classic House seja um produto digital, né, uma mentoria digital, nós temos esse momento de algo que o Marconi fez questão de pontuar para a gente logo que nós começamos. Nós precisamos nos encontrar. No fim do dia, a modernidade ela é importante, mas esse encontro presencial, e quando eu digo modernidade, estou falando mais dessa questão digital, né? Tudo hoje é digital. Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer online? Vamos fazer online. É mais prático, é mais fácil, mas a gente perde um pouco dessa conexão. E a gente tira essa oportunidade de nos reunir com os nossos membros, encontros que têm sido produtivos, e nós já temos vários encontros acontecendo, né? À altura do lançamento desse episódio aqui, nós temos outros encontros que já aconteceram, mas todos os meses temos encontros. Então, quem quiser participar, você pode ficar atento às nossas redes sociais, participe nas Classic Sessions, são momentos únicos para você interagir com membros da Classic House e mentores. Momentos de aprendizagem, você pode descobrir coisas novas durante essas conversas. E para vocês, como tem sido esses momentos de encontros? Assim, tanto os digitais, certo? Os online, quanto o presencial. Bom, quer falar primeiro? Ao menos pra mim, parece que se encaixou perfeitamente na minha rotina. E os tópicos abordados são tópicos que eu tenho muita curiosidade. O Mr. Costa, que foi quem me apresentou a Classic, quem me indicou pra Classic, deu um breve resumo do que era, do que vocês falavam, de como vocês agiam, como vocês se portavam. E isso me atraiu muito, porque desde a minha adolescência, do início da minha adolescência, eu sempre fui muito curioso para assuntos voltados à formalidade, à oratória, à apresentação.
Não só isso, mas a filosofia também. Particularmente, eu achava a filosofia da escola muito chata. Eu sabia que aquilo não era filosofia. E o pouco que eu via, talvez em vídeos do YouTube, sobre os verdadeiros filósofos, me intrigava muito. E vocês me apresentaram isso de uma maneira, parece que verdadeira, real. Ó, é isso aqui. Verdadeiramente, isso aqui é filosofia. Eu fiquei encantado, sabe? E de verdade, eu não me arrependo. Pelo contrário, é uma honra estar aqui entre vocês, é uma honra conhecer cada um de vocês. Vocês têm agregado muito para minha vida. As sessions também, presencialmente, são os melhores momentos. Não que as aulas não sejam boas, tá? Mas é que sentar ali presencialmente com todo mundo e conversar sobre o que a gente viu... Com um cafezinho. Com um café. Não tem preço. É muito fácil, só dar uma organizada no meu quarto, ligar minha câmera e, assim, mergulhar no mundinho maravilhoso de filosofia, mas é muito bom falar pessoalmente, assim, eu gosto muito mais de estar frente a frente com as pessoas do que estar falando falando através de câmeras 1 milhão de vezes, porque tem o seu valor, sabe? Isso tem o seu valor, eu diria até que espiritual, sabe? Porque naquela época não se tinha isso. Existem fatos, né, que comprovam que é infinitamente mais benéfico para você, até as informações entram na sua cabeça melhor quando você tá lá vendo aquela pessoa que você tá conversando, sabe? E dentro dessa perspectiva de falar de filosofia, né, a gente traz o Natal para dentro dessa questão, dessa discussão. O que nós podemos então relacionar entre o que aprendemos na Classic House, na forma como aprendemos e dialogamos, na nossa visão sobre o Natal, Marconi? Quando a gente pensa no Natal, primeiramente a gente pensa na narrativa do nascimento de Jesus, né? E quando a gente olha lá para a narrativa de Mateus, em que ele parte de uma visão muito particular sobre o nascimento de Jesus, a gente tem lá a narrativa sobre os famosos reis magos, né? E a gente não sabe se eram reis, mas por conta de uma adaptação interpretativa, teológica do texto lá do livro dos Salmos, né? Os reis que prestaram tributos ao Senhor Deus, né? Todas as nações da terra. A tradição reconheceu ali não somente magos, não somente sábios, mas também reis, né? Mas no texto de Mateus, lá nós temos magoi, né? Que seriam sábios, né? E em grego essa palavra normalmente ela é uma referência a sábios do Oriente ou sábios da Babilônia, da Mesopotâmia, da Fenícia, que eram versados na literatura, na astronomia, no conhecimento dos astros, no movimento dos astros e também na filosofia grega. E na maioria das vezes eram também sacerdotes. E eles são conduzidos por uma investigação sobre os astros àquela estrela de Belém. E são levados ao menino Jesus, por meio daquela estrela. E tem uma interpretação dos pais da igreja sobre esse texto que é muito interessante, que eles diziam que os sábios que são guiados pela estrela de Belém, pelo conhecimento da natureza, pelo conhecimento dos seres que Deus criou, até o menino Jesus, são símbolos. Eles ali são um símbolo da cultura humana e da filosofia que está a todo instante olhando para os astros, buscando ali um vestígio de Deus. E a filosofia clássica, a tradição grega, a tradição romana, é isso. Todos os grandes pensadores, desde Platão, desde Sócrates, Aristóteles, desde os poetas, todos eles buscaram as pegadas de Deus na natureza, nos mitos, na literatura, na beleza, nas artes, etc. Mas qual é a questão ali? É porque eles não ficaram observando quaisquer astros. Eles voltaram seus olhares para uma única estrela, a estrela de Belém que os conduziu ao Cristo. Então a filosofia sozinha, ela é incapaz de chegar a Cristo. A cultura humana, a religiosidade, ela está a caminho, mas ela precisa elevar os olhos para além de si mesma. Ela precisa de um auxílio, né?
E daí a gente dizer que a razão, ela precisa da fé para se libertar, para alcançar aquilo para o qual ela foi feita para ser. Porque a fé e a razão, elas são duas asas. Se nós damos uma, o pássaro, ele cai e ele não voa. Mas quando nós temos essas duas asas, então ele é capaz de voar. E a filosofia, a poesia, a literatura, a cultura humana de modo geral, se ela fica somente reclusa em si mesma, ela se perde, ela se torna idólatra, como as religiões, como as filosofias humanas. Mas se ela busca na natureza, na criação, a estrela de Belém, ela chega ao menino Jesus, que é o Cristo. É que uma das primeiras aulas que a gente teve, que eu nem acho que foi formalmente, foi uma aula da Classic, mas foram aquelas abertas ao público, sabe? Uma das perguntas que o Mr. Iago fez foi: como é que a gente vai fazer se uma pessoa não cristã entrar na Classic? Como é que a gente vai... E a conclusão foi que não tem como, né? Uma pessoa viver a jornada intelectual, passar por todos os processos, entender todas as filosofias e tudo mais, se essa pessoa ela não tem a fé. Porque realmente é isso que o Mr. falou. É como se fosse um passarinho. Você não consegue fazer com que ele voe se ele não tiver uma das asas. E eu acho que isso se aplica muito à realidade do Natal, porque as pessoas, elas geralmente têm esse extremo, né, em relação ao Natal. Ou é uma festa assim que é completamente pagã, pro lado do consumismo, pro lado do presente, pro lado todas as coisas, ou tem aquelas pessoas que são muito religiosas, não vai ter árvore, não vai ter nada disso, porque é nascimento de Jesus, não tem nada que tá celebrando, não vai ter presente pra ninguém, o presente é Jesus, ele já veio, né? Oi? Nem foi nesse dia? Exato. Ai, nem foi nesse dia, por que a gente vai comemorar? Não foi nesse dia, para comemorar em abril, que foi o dia... Não sei se foi abril, né, mas... hipérbole. Sabe, eu acho que isso se aplica muito à realidade do Natal também. Porque a gente vê muito esses extremos, né? Uma pessoa tentando ter um sem o outro. Tu falaste sobre essa questão, essa pergunta que a gente fez nessa aula. Eu lembro bem disso. E nesse mesmo dia, eu não sei se vocês lembram, né? A Malu estava lá, tu ainda não estava na turma. Mas eu contei um caso no meu estágio de psicologia, né? Eu comecei a atender algumas pessoas que faziam parte de toda a parte do processo do estágio. E eu lembro de um dos rapazes que eu atendi, ele chegou para mim e falou assim, você é cristão? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, tá, então eu gostaria que as nossas sessões você não incluísse Deus. E que a sua abordagem psicológica não incluísse uma linha que leve à fé cristã. E naquele dia eu me senti assim encurralado e eu parei para falar com ele, eu posso te dar uma outra perspectiva sobre isso? Deixa eu te falar, a verdadeira tradição e ciência, ela sempre termina em Deus e depois eles voltam para o início, chegando à conclusão que deveríamos ter iniciado com ele. Então a verdadeira ciência, a filosofia, ela também tem essa mesma rota, né? Chega lá no final e fala, então, existe um Deus. Eu posso até não entender como ele é e como ele funciona, mas ele existe. E eu preciso voltar então para o início, onde entender que ele está nesse início também, ele criou todas as coisas e que tudo que nós fazemos como seres humanos está de alguma forma relacionado a ele. Então, o que a gente vê hoje é um mundo que tenta apagar a verdade do Evangelho, e isso que nós fazemos no Natal. Nós relembramos por meio de um grande ritual, certo? De uma grande celebração e de símbolos fortes que nós colocamos ali. Claro, tem outros símbolos que acabam aparecendo nesse processo, né? E aí a gente entra na discussão da árvore de Natal, se pode ou não pode. A gente vai ver depois se pode ou não pode. Espero que alguém explique isso aqui na Classic House. Mas a gente volta para esse grande ritual que é o Natal, né? É uma grande celebração. É um mês inteiro de lembrar, de trazer símbolos, visitar o texto que fala sobre essa narrativa, que não existe mensagem maior que a mensagem da salvação. E qualquer outra coisa que eu fizer na minha vida, de alguma forma estará relacionada a esse Jesus. Porque ele mesmo, na sua palavra, ele está no início, ele está ao longo de todos os livros em cronologia e também está no fim. Né? Então não existe história da humanidade, não existe ciência, sem considerar um Deus que olhou para a sua criação e falou, não, eu vou enviar um Salvador, desde o princípio. Então, eu vejo nessa linha. Então,
a minha preocupação no final foi assim, não faz nem sentido eu me preocupar com isso, porque até a própria filosofia terminará em Deus. E essa é uma discussão antiga, né? A relação entre fé, ciência, humanismo e fideísmo, né? Que são os dois extremos, né? Eu acho que a gente fazer essa separação, ela é uma separação equivocada, né? Sempre quando eu vejo alguém discutir isso, eu percebo que a pessoa não entendeu ou a fé ou a ciência. Porque se entendesse o que é fé e se entendesse o que é ciência, veria que não são duas coisas antagônicas, não são inimigas, né? Que são, na realidade, duas maneiras de olhar para o mesmo objeto. Ou seja, uma está olhando para um lado do cubo e a outra está olhando do outro lado, mas é o mesmo cubo que está sendo observado, né? Só que elas estão dizendo, não, o meu lado é o verdadeiro. Aí a outra está dizendo, não, o meu lado que é o verdadeiro. Na realidade, você só está olhando de perspectivas diferentes, né? E o problema está quando a fé quer ditar as rédeas da ciência, ou quando a ciência quer ditar as regras da fé. Esse que é o problema, né? Quando você quer ler o Gênesis como um texto científico, ou quando você quer ler a fé como uma experiência psicológica, tão somente, né? Então são duas perspectivas ou maneiras de olhar para a realidade que não são mutuamente excludentes, mas são amigas, são duas maneiras amigas de olhar para a mesma realidade, que é o ser humano, que não é somente um objeto de estudo científico, mas é também um ser espiritual, né? E eu acho que a maior evidência disso é a ideia de verdade, né? E eu falei sempre disso nas nossas aulas, né? Você já perguntou para um relativista se aquilo que ele diz sobre a verdade é verdadeiro? Né? Porque ele diz que não há verdade absoluta, né? Tudo é relativo ao seu tempo, ao seu lugar, à circunstância, etc. Aí se você pergunta para ele, né? Tá, mas isso daí que você está dizendo é verdade? Se ele disser que sim, né? Então quer dizer que há pelo menos uma verdade que não é relativa a tempo, lugar, história, cultura. Ou seja, a verdade que não há verdade absoluta. Logo, para essa afirmação ser verdadeira, ela tem que ser falsa, né? Ou seja, você entende por aí que é um absurdo você ir contra a natureza espiritual e atemporal e eterna da verdade. Isso já é uma evidência de que o ser humano é mais do que relações químicas, né, bioquímicas. Ele é um ser espiritual capaz de conhecer a realidade espiritual e capaz de chegar a realidades espirituais. E o Natal fala sobre isso. Um Deus que é espírito, mas que é encontrado agora na matéria, nos vestígios que ele deixou na terra onde a gente pisa, que é o Deus homem, né? Isso que vocês falaram se conecta muito porque, principalmente com a primeira analogia que você fez dos 3 reis magos, porque o ser humano, ele tenta muito, ele se esforça muito para encontrar Deus em coisas que não são Deus. Mas existem fragmentos de Deus nas coisas. E eu acho que um dos maiores símbolos disso é o fato da maior parte das vezes Natal ser em família. Muita gente ama o Natal e fala, meu feriado favorito é o Natal. Por quê? Porque toda a família se une, porque a gente faz jogos, porque a gente, eu vejo a minha avó, eu vejo os meus primos, a gente brinca, coisas assim. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão especial? Porque na própria Trindade a gente vê a família. A gente vê desde o começo, assim, desde que o Senhor fez a terra, tudo começa em família. Entende? Então, eu acho que um dos maiores fragmentos de Deus no Natal, claro, nascimento de Jesus, mas no feriado em si, é a família. De um filme que eu estava assistindo essa semana na Amazon, na Prime, e que era justamente essa discussão. A filha falando para a mãe, né? A filha com os filhos, né? E ela chama a mãe assim, e se a gente fizer algo diferente ano que vem? E a mãe pergunta, mas o que de diferente? Assim, a gente não se reúne. Cada um faz o seu Natal, do seu jeito, a gente pode esquiar. Ela fala, oi? Esqui? Não entendi. E ela pula para a próxima cena. E eu lembrei disso que tu falou, né? Nós temos uma simbologia nesse ritual que é fundamental e ela nos estrutura. A família reunida, ela é mais que um momento. Ela é uma lembrança que nos marca e que nos lembra do que é precioso na nossa vida. Se isso não estiver bem alinhado,
como as demais coisas vão se alinhar? Uma coisa que os dois falaram que me fez pensar em duas coisas diferentes é que sobre a filosofia e a religião e a ciência também, tem um cientista, eu não sei se ele está vivo hoje em dia, que é o Werner Heisenberg, que diz que se você der um gole do copo da ciência, você virará ateu. Mas no fundo do copo, Deus estará esperando por você. E outra coisa que me fez lembrar é que no livro da vida intelectual, que inclusive a gente estudou no início desse semestre da classe, que tá virar aluno, que o autor, que é um filósofo, a gente percebe o quanto que ele encaixa Deus em cada tema que ele toca. Em cada tema filosófico que ele vai citar, seja o trabalho, seja a família, seja qualquer coisa, ele vai implementar a fé no meio. Ele vai implementar a fé no meio do trabalho. E como o trabalho é visto na filosofia e como a fé se encaixa nisso também. Sobre a simbologia, eu gosto muito de um livro do David Fontana, que é A Linguagem dos Símbolos, que fala que tem uma parte específica desse livro que fala que em todas as culturas, embora elas não tenham tido contato uma com as outras, elas têm muitos símbolos semelhantes. E o quanto que os símbolos são usados para influenciar outras pessoas, outras culturas, outras famílias também. E o Natal hoje em dia, a grande mídia, fez o verdadeiro significado do Natal perder essa essência. Agora tudo se resume a árvore de Natal, renas, duendes e Papai Noel. Sim. Malu, se você pudesse passar uma mensagem de Natal, fosse a sua última mensagem de Natal, a mais importante de todas, o que você diria? Se você é cristão e você sabe o real significado do Natal, então você precisa se esforçar o máximo que você puder, ultrapassando todos os limites assim que você acha que você não consegue ultrapassar, para espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso ainda é você sendo um missionário, né? Se você tem 100 seguidores, se você tem 50 seguidores, se você tem 1000 seguidores no Instagram ou em qualquer outra rede social, e você consegue postar uma sequência de stories ou até mesmo um post explicando o verdadeiro significado do Natal, faça. Porque muitas pessoas todos os dias estão se perdendo mais e mais porque elas não sabem que Jesus veio. Muitas pessoas estão em todas as áreas da vida se matando aos poucos porque elas não sabem que Jesus veio. Então, se você conhece a verdade, se desespere em falar ela para o máximo de pessoas possível. E se você não sabe da verdade, busque. A sua mensagem de Natal. Gente, o Natal hoje, ele é muito deturpado, como a Malu disse. Todos os significados são coisas totalmente diferentes do original. Então, seja você cristão ou não cristão, de verdade, busque pesquisar sobre isso, porque o que a gente vê hoje, seja em uma tela, no celular, na televisão, em comerciais, em qualquer lugar onde a gente for, nas ruas, na verdade isso não tem nada a ver, nada disso remete a Cristo. A gente não vê mais Cristo, a gente não vê mais uma cruz, a gente vê uma estrela em cima de uma árvore de Natal, a gente vê um velhinho em cima de um trenó, mas a gente não vê uma manjedoura, a gente não vê mais a cruz. O significado do presépio é algo tão profundo. É questão de 2 capítulos em Mateus, os 2 primeiros capítulos de Mateus, mas parando para analisar cada significado ali, tu percebe que existe tanta coisa ali por trás, como os presentes que os reis magos, os reis sábios deram, o local onde Jesus nasceu, como que eles chegaram até ali, a mensagem que José recebeu do anjo, a missão que Maria recebeu de Deus. Então, se você quer viver um verdadeiro Natal com sua família, eu lhe digo que isso não se resume a uma árvore de Natal. Isso não se resume a um símbolo, não se resume a uma figura natalina, mas se resume a uma pessoa, ao nascimento de alguém que morreu por você, morreu por mim, morreu por todos nós. Então, isso também se resume à sua família. Marcone, pra gente finalizar esse episódio, compartilhe com a gente sua mensagem de Natal.
Você certamente sabe que Jesus nasceu numa manjedoura. Mas o que isso significa para você? Bom, quando a gente olha para as casas na Palestina do primeiro século, a manjedoura ficava dentro da casa, o estábulo ficava dentro da casa. Jesus ficou no lugar onde os animais ficam. Maria, José, aquela família rejeitada pelos seus parentes em Belém, muito provavelmente, rejeitado por todos, encontrou lugar no meio dos animais. Animais que simbolizam ali as nações. Animais que simbolizam a ignorância das nações para com o verdadeiro sentido da sua existência. Mas ali Jesus foi colocado numa manjedoura. E você sabe o que significa aquela manjedoura? A manjedoura era o lugar onde os animais comiam. E Santo Agostinho disse certa vez, assim como Cristo, no seu nascimento, foi colocado no lugar onde era o alimento dos animais, na sua cruz, ele foi colocado numa outra manjedoura para se tornar alimento do mundo. Cristo veio para ser alimento para nós. Não um alimento físico, mas um alimento espiritual, para saciar a nossa fome. E você sabe do que eu estou falando. Há no coração de todos nós um vazio do tamanho de Deus, como escreveu Dostoiévski. Eu tenho certeza que você sabe que você precisa de um sentido para a sua existência. E eu digo para você, o sentido está na manjedoura, o sentido está na cruz. Que Deus abençoe o seu Natal. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse especial de Natal da Classic House. Nos encontramos em breve nas nossas redes sociais. Então sigam a gente, vai estar aqui na descrição do vídeo e eu te espero até a próxima. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Merry Christmas!